Olá! Para quem trabalha com reparo de celulares, a bancada não é só uma mesa, né? É o centro de comando. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos de como montar uma bancada que seja profissional e ergonômica de verdade, com base nas dicas do especialista Eduardo Moreira. O objetivo aqui é levar o trabalho, a eficiência e, claro, o conforto para um outro patamar. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, vamos falar sobre o espaço físico. Depois, a gente entra na base de tudo, a ergonomia. Na sequência, um mergulho fundo nas ferramentas e insumos que não podem faltar. E, para fechar, a gente amarra tudo para entender por que cada coisinha aqui é um investimento na carreira. Bora lá? Então, vamos começar pelo mais básico de tudo, uma coisa que muita gente acaba deixando de lado: o espaço. Antes mesmo de sair comprando ferramenta, é fundamental pensar no ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque não adianta nada ter o equipamento mais caro do mundo se o lugar onde se trabalha joga contra a saúde e a produtividade. E essa frase do professor Eduardo, ela resume tudo. Quem nunca chegou no fim de um dia longo de trabalho com aquela dor chata nas costas? Isso aí não é só um incômodo, não. É um baita sinal de que o corpo está sendo forçado de um jeito errado, o que com certeza afeta a precisão e a qualidade do serviço. É exatamente esse problema que uma bancada bem planejada corta pela raiz. E a solução para essas dores tem nome e sobrenome: base ergonômica. É aqui que o jogo começa a virar, onde o amadorismo fica para trás e o profissionalismo aparece. Uma bancada pensada para isso não é só um móvel, é a fundação para se ter mais produtividade e bem-estar. É só parar para pensar na rotina, horas e horas com o corpo inclinado, olhando para componentes que são minúsculos, menores que um grão de areia. Qualquer deslize na postura, por menor que seja, vai se acumulando ao longo do dia e vira o quê? Cansaço, perda de foco. Ergonomia não é sobre ser chique, é sobre aguentar o tranco. É o que permite que a mente continue afiada, mesmo depois de muitas horas de trabalho. Certo, então vamos para os números, para coisa prática. O que se recomenda por aí como mínimo é uma bancada com 80 centímetros de altura e 1,5 m de comprimento. Mas a grande sacada do Eduardo é ir além. Ele optou por uma bancada com 1,80 m para ter mais espaço para trabalhar e o principal, 90 centímetros de altura. E esse detalhezinho, ele faz toda a diferença. Mas por que exatamente 90 centímetros? Aqui está o pulo do gato. Não é um número aleatório que ele tirou da cabeça. Com 1,83 de altura, o Eduardo calculou essa medida para o corpo dele. Qual o resultado? Ele consegue trabalhar com a coluna retinha, sem se curvar, dando adeus àquela dor nas costas que todo técnico conhece bem. A lição aqui é clara: a bancada tem que se adaptar ao técnico e não o contrário. Ok, a nossa base está pronta e bem firme. Agora, vamos para a montagem do arsenal. Ter as ferramentas certas é o básico. O segredo de um profissional de ponta mesmo está na forma como essas ferramentas são organizadas, transformando a bancada num verdadeiro cockpit de alta performance. Vamos começar por aquele item que é, literalmente, os olhos do técnico em cima da placa, a fonte de alimentação. É com ela que a gente consegue conversar com o circuito, sabe? Ligar uma placa sem a bateria e entender o que está acontecendo ali. Qualquer consumo estranho, qualquer curto, é ela que conta pra gente na hora. E agora, uma dica de mestre para quem já tem ou quer ter um volume alto de serviço. Por que ter só uma fonte de alimentação se dá para ter duas? Pode até parecer exagero no começo, mas a estratégia por trás disso é o que separa um fluxo de trabalho bom de um fluxo de trabalho genial. E essa fala dele explica tudo. Imagina a cena: tem um teste mais longo, ocupando a única fonte. Aí chega um reparo urgente, o que acontece? O trabalho trava. Com duas fontes, uma está sempre livre. Isso acaba com os gargalos e deixa o ritmo da produção fluir sem parar. Agora vamos para a ferramenta que é a extensão da mão do técnico, o coração do reparo de placa: a estação de solda. É aqui que a habilidade se mostra, que a mágica acontece de verdade e os componentes são trocados com uma precisão que parece de cirurgião. E, seguindo aquela mesma lógica da eficiência, o Eduardo não usa uma, mas 3 estações de solda. Isso mesmo, 3. E o motivo para isso é um dos melhores truques de produtividade que se pode ter numa bancada. A lógica é simples e, ao mesmo tempo, brilhante. É para eliminar o tempo morto. Pensa só em quanto tempo se perde esperando um ferro de solda esfriar para ir trocar a ponta e esperar aquecer tudo de novo. Com 3 estações, cada uma com uma ponta específica e pronta para o uso, é só trocar de ferramenta. Uma para limpeza, outra para componentes delicados, uma terceira para o trabalho mais pesado. É a definição de trabalho contínuo. Bom, se a estação de solda é o bisturi,
A estação de ar quente é a ferramenta de força controlada. Ela é fundamental para componentes maiores, como os BGAs, porque aplica um calor super preciso e uniforme para remover e ressoldar as peças sem estragar nada em volta. E quando o palpa é ar quente, potência é tudo. Uma estação comum tem lá seus 550 watts. A do Eduardo, 1000 watts, o dobro. Na prática, a diferença é brutal. O aquecimento é quase instantâneo e a temperatura fica estável, não oscila. Isso significa menos tempo de calor em cima da placa, o que diminui muito o risco de danificar alguma coisa e, no fim das contas, aumenta a chance de o reparo dar certo. E o arsenal se completa com outras peças de alta tecnologia. São 2 multímetros, um deles até com entrada USB para analisar os dados no computador. Um microscópio trinocular, que joga a imagem numa tela grande para dar mais conforto e precisão. E o iPower, que é uma ferramenta especialista em diagnósticos rápidos de iPhones. Cada um desses itens é um atalho para um diagnóstico mais rápido e certeiro. Certo, já passamos pela estrutura da bancada e pelas ferramentas grandes. Agora, vamos para os detalhes, sabe? Aqueles insumos e acessórios que fazem a diferença entre um trabalho ok e um trabalho realmente profissional. Essa lista aqui mostra bem que o profissionalismo mora nos detalhes. Tem os itens de limpeza e preparação, como o álcool e o fluxo. Tem as ferramentas de diagnóstico, tipo o spray congelante, que ajuda a achar curtos na placa. E, claro, os assistentes de organização, como a manta magnética, que é uma mão na roda para não perder parafusos minúsculos. Cada item desses resolve um probleminha, e todos juntos garantem um serviço impecável. E agora a gente chega na conclusão, que talvez seja o ponto mais importante de todos. É sobre uma mudança de mentalidade. Começar a enxergar cada peça da bancada, não como um gasto, mas como um investimento estratégico na carreira. E essa fase do Eduardo, ela é a mentalidade que todo técnico que quer ter sucesso precisa ter. Cada real que se coloca numa ferramenta melhor ou numa bancada mais ergonômica não é um dinheiro que foi embora. É como uma semente que se planta para colher mais eficiência, mais qualidade e, consequentemente, mais clientes no futuro. E esse retorno não é uma coisa abstrata, não. Ele aparece no dia a dia. Mais reparos são feitos com mais qualidade e em menos tempo. A taxa de sucesso dos concertos aumenta e, com isso, a reputação no mercado também cresce. No final, o investimento na bancada se paga com folga e constrói um negócio mais sólido e lucrativo. Então, para fechar, fica aqui essa reflexão. Olhando para a própria bancada ou para a bancada dos sonhos, qual seria aquele item, seja uma bancada ergonômica, uma segunda fonte de alimentação ou um microscópio melhor, que daria um maior salto de qualidade no trabalho? A resposta para essa pergunta pode ser o próximo grande passo na jornada profissional.